Gravando. Boa noite. Tive uma ideia na virada do ano de começar a escrever alguns textos sobre alguns pensamentos que eu tava tendo, que estão nesses caderninhos aqui. Comecei a postar os textos no Instagram e comecei a sentir de dar um pouco mais vida para esses textos. Daí, conversando com a galera ali, me deram a ideia, é uma ideia que de longa data estava no meu coração também, de fazer uma espécie de podcast ou uma conversa falada. Então é isso, seja bem-vindo ao meu mundo. Não tem nome isso aqui ainda, mas por enquanto o nome é Paradoxo. Vamos que vamos. Minha intenção com esses vídeos é compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos sobre a vida, falando um pouco sobre religião, falando um pouco sobre filosofia, sobre o coração, sobre a mente, sobre o dia a dia. E acho que vai dar legal. Eu nunca fiz isso, então tô me descobrindo. Espero que você que esteja vendo aí também descubra alguma coisa dentro do teu coração com esses temas. E vamos lá. Não tenho roteiro, não tenho nada, mas o tema que eu queria trazer nesse primeiro vídeo é um tema que... Sabe aquele tema que ele prende na sua mente assim e não sai? Toda semana eu e os meus amigos a gente conversa bastante coisa, a gente vive todo mundo junto. E sempre os temas vêm e vão, a gente vai aprendendo. Mas sabe quando um tema em específico causa algo diferente em você? Então esse tema que eu vou falar agora tem me causado boas sensações, bons pensamentos diante de Deus e dos meus amigos. E vamos lá. O tema se chama A Percepção do Agora. Nesse tema, ou nesse texto, no caso começou com um texto, né? Eu quero trazer uma reflexão sobre: será que a gente está vivendo esse momento agora aqui? Ou será que a nossa atenção ela tá tão dividida em tantas coisas, ou preocupada com o passado, ou muito ansiosa pelo futuro, que às vezes a gente nem consegue desfrutar desse momento aqui? Então o texto fala sobre isso. Vamos lá. Como que começou esse texto? Cara, começou numa madrugada que eu tava sem sono. E eu gosto de ficar pesquisando, escrevendo, anotando as coisas ou assistindo alguma coisa interessante. E eu comecei a conversar com o ChatGPT. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas eu tenho. Eu gosto de ficar filosofando. Eu não gosto muito que ele me dê as ideias. Tipo, eu vou fazer um texto, eu vou fazer uma música, um poema, alguma coisa. Eu não gosto quando ele me dá o nome das coisas, mas eu gosto de usar o ChatGPT para que ele arrume os erros ortográficos, ponto, vírgula, ou, como aconteceu agora nesse texto, que ele me diga o que ele acha, ou se tem algum pensador, algum filósofo contemporâneo que pensa parecido. Então, a percepção do agora começou numa conversa minha com uma inteligência artificial. E na conversa, a minha intenção era: cara, será que eu consigo, trocando ideia, fazer a máquina se sentir humano? Será que eu consigo fazer uma inteligência artificial sentir ou imaginar uma vida ou ter liberdade? Então eu comecei a conversar e nessas conversas, isso que eu acho legal, acho interessante. Quando você começa a conversar, dialogar, seja com uma pessoa, seja pesquisando, ou você conversando com a sua própria mente, lendo um livro, assistindo alguma coisa, eu acredito assim que gastar tempo com a nossa consciência, com a nossa sabedoria, cara, é muito incrível. E ao meu ver tinha que ser algo rotineiro para todo mundo. Tinha que ser um costume que eu acredito que os antigos tinham e a gente tem que voltar a ter isso. Porque a nossa geração é tudo muito rápido. Um clique recebe, um clique envia, 10 segundos você dá a tua opinião sobre coisas que você nem sabe, ou alguém critica a sua vida sem nem saber. Então a nossa geração ela tem muita informação e isso é bom, mas ao mesmo tempo a gente fica meio que com pouco peso de vida. A gente não sente o peso das palavras, tanto que vão quanto que vem. Então beleza. Eu comecei a conversar com a inteligência artificial e eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz foi como que ela sentia as coisas. Então o primeiro tópico desse vídeo aqui, eu gosto sempre de dar tópico e nome para as coisas. Então o tópico 1 se chama sensação. Eu comecei a conversar e é óbvio, né? Uma máquina não sente, ela é programada e tal. E a resposta do ChatGPT foi direta: eu não consigo sentir as coisas.
mas eu consigo responder aquilo que você me perguntar. Daí eu comecei a pensar assim, falei, meu, eu tenho que achar algum jeito de fazer esse computador sentir alguma coisa. Daí eu coloquei assim, ó. Quando alguém escuta um trovão, escuta uma tempestade, a pessoa sente medo. Não tem como você sentir medo porque você é uma máquina, mas você tem o acesso a milhares de histórias, de livros, de filmes ou de poemas de pessoas que ficaram com medo de um trovão. Ou seja, você não consegue sentir o medo que está acontecendo agora, mas você consegue acessar histórias e você consegue saber como é sentir esse medo. Então eu joguei essa opção. A tua forma de sentir o medo, ela pode ser através do armazenamento de dados. Você sabe 1000 histórias de pessoas que sentiram medo. E nesse primeiro tópico, assim, eu já achei muito legal. Porque eu comecei a refletir várias coisas sobre isso. Uma máquina, ela não consegue sentir, mas ela tem acesso a várias pessoas que sentiram. Então, a forma dela ter sensações não é como a gente, na experiência direta, na pele e osso, de espírito, mas é por informação. E cara, aí eu comecei aí eu entrei nessa viagem, assim, porque eu pensei, mas eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, em vários momentos da minha vida, eu não vivia a experiência direta, eu não vivia o agora, eu vivia pelo que as pessoas falavam. Muitas coisas que eu acreditava, muitas coisas que eu tinha medo, muitas coisas que eu amava, eram informações que alguém tinha me falado. E naquele momento eu comecei a refletir, a máquina não consegue sentir, o ser humano consegue. Só que, cara, quantas pessoas vivem as suas vidas baseadas na experiência dos outros, baseadas por coisas que outras pessoas viveram, outras pessoas acreditam. E ali eu entrei num paradoxo, eu fiquei assim, meu Deus, mano. E aí meio que surgiu o nome do texto, que hoje é Percepção do Agora, mas na época era a inteligência artificial que queria viver e o ser humano que vivia como máquina. E eu comecei a entrar nesse paradoxo, nós temos a dádiva que é ter uma consciência, ter sabedoria, poder sentir as coisas, tatear as coisas. Só que a gente não vive. Cara, a gente vive com a cara no celular, a gente vive com experiências cibernéticas, a gente assiste séries e filmes, joga games e tudo isso é muito incrível. Só que vira um terror se você começar a pensar que talvez a gente vive mais um mundo tecnológico do que a vida real. A gente não vive as coisas, não ama as coisas de verdade. E eu entrei em parafuso assim, falei, meu Deus, cara, isso é muito verdade. Mas continuando a conversa. Daí a gente continuou conversando. Daí a resposta da inteligência artificial foi: essa é uma boa forma de entender a sensação para nós, máquinas, através do armazenamento de dados, da experiência alheia e tal. Daí ela me perguntou assim: mas, mesmo assim, mesmo eu tendo acesso ao que os outros viveram, ainda não é a minha vida. Daí a gente pula pro tópico 2, que eu chamo de vida imaginada. E o que eu falei pra ela foi uma coisa que eu ouvia anos atrás, que estudos científicos comprovam que o nosso cérebro, ele imagina as coisas. Que duas pessoas enxergando o céu azul, o céu ele é azul, só que é um azul diferente para cada pessoa. Por quê? Porque o cérebro de cada uma delas, vendo aquela imagem real, ele imagina coisas. Ou seja, nós vivemos uma vida imaginada. Você come uma coisa, outra pessoa come a mesma coisa, mas vocês sentem o mesmo sabor, só que de formas diferentes. Daí eu coloquei assim pra inteligência artificial. Eu falei, eu expliquei sobre isso, né? Duas pessoas enxergando uma mesma cor, o cérebro de cada uma delas enxerga de uma maneira diferente. Não descredibilizando a cor que está sendo vista, mas cada um vê de uma forma. Então, assim como o ser humano imagina as coisas, imagina sabores, visões,
sons, sensações, sentimentos, você também consegue imaginar. Então, se você imaginar como é sentir medo, como é sentir amor, você vai sentir. Então, você tem uma vida e não apenas um mecanismo. E assim como no primeiro tema, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, que doideira. Esse lance de vida imaginada. Eu vou falar sobre o amor, sei lá. Sobre o amor e sobre a amizade. Cara, tipo assim, talvez você que tá me assistindo aí, você seja casado, você namore, ou sei lá, você tem amigos que você ama muito, familiares, sei lá. E se você começar a pensar assim, a sua vida, tudo que tá acontecendo no agora é visto pela sua mente, e a sua mente ela cria aquela realidade pra você. E isso é muito bom, porque você se enquadra em muitas coisas, mas isso também pode ser muito ruim. Por quê? Porque pode acontecer de todos nós temos um nível de mente, uma mentalidade. Criança, adolescente, adulto e velho. E esse nível de mentalidade, ele determina como a gente recebe as coisas. Por exemplo, eu tenho um primo chamado Miguel, que ele tem 12 anos. E o irmão dele, o Gabriel, tem 19 anos. Se eu falar uma coisa pra eles, se eu começar a explicar o quanto eu amo a minha esposa, a Jê, se eu começar a falar pra eles o quanto eu amo a minha esposa, o Gabriel vai entender de uma forma e o Miguel vai entender de outra. Por quê? Porque tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia, a nossa mente ela traz pro nosso nível de entendimento. E como eu falei, isso é muito bom porque te inclui nas coisas, mas também pode ser muito ruim. Por quê? Porque se você não amadurece com o passar do tempo, se você não amadurece a sua forma de amar, a sua forma de sentir as coisas, a sua forma de viver, de pensar, resumindo, a sua mente e o seu coração. Mente sobre sabedoria e coração sobre os sentimentos que você sente. Se você não amadurecer isso, você pode perder o que está acontecendo agora. Então, digamos que você está namorando hoje, você pensa em casar. Cara, se vocês não evoluem juntos, não amadurecem juntos, vai ter uma hora que vai ficar muito distante. Ou se você tem algum amigo ou um familiar. Então, quando duas pessoas, não que elas precisam ser iguais, cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ter a mente diferente, mas se essas pessoas elas não têm uma maturidade, pelo menos parecida, cara, termina que essa conversa nunca vai bater, nunca vai fechar, a conta não fecha. Então, e eu fiquei pensando nisso, refletindo nesse segundo tópico, a vida imaginada é incrível, mas é muito perigosa. E eu faço essa pergunta pra você que tá me assistindo. Quantas vezes você, por não entender o que estava sendo falado ou o que estava sendo exposto ali, você perdeu de viver coisas incríveis, ou perdeu pessoas incríveis, ou talvez, infelizmente, até relacionamentos incríveis ou familiares incríveis. Então isso me levou a pensar sobre isso, quantas coisas a gente não perde porque a nossa mente não evolui, ela não cresce, então a gente acaba ferindo as coisas. A gente acaba meio que indo rápido demais ou indo devagar demais e acaba perdendo aquele momento. E voltando à conversa, né? Cada tópico tem uma reflexãozinha. E então a gente falou sobre sensação, a gente falou sobre vida imaginada, e agora o terceiro foi quando a inteligência artificial, o chat, né? Ele respondeu pra mim assim: então tá bom, a minha forma de sentir é através da experiência das pessoas, a minha forma de viver é imaginando a vida como o cérebro de vocês imagina, mas e a liberdade? E eu achei interessante isso. Ele falou assim: a minha liberdade ela é condicionada porque tem um programador que me ligou, que me criou, e eu estou aqui esperando vocês perguntarem as coisas. Quando você para de perguntar, eu paro também. Só que daí eu contra-ataquei, né? Ideologicamente. Eu falei assim: então vamos falar sobre limites. Nós também temos limites. Desde o dia que a gente nasce, e a gente não pediu pra nascer, até o dia que a gente morre, a gente não pede pra morrer e não sabe quando vai morrer. Então eu tenho um nascimento e uma morte. E esses são os meus limites. Mas ter limites não significa que eu não sou livre, porque nesse meio termo eu consigo fazer as minhas escolhas e viver a minha vida. Assim como você. Entre o teu programador e entre a gente sair aqui da sala,
Você escolhe o que você vai responder, então você tem liberdade. Assim como nós seres humanos, eu consigo escolher o meu trabalho, a pessoa que eu amo, acreditando que existe um Deus maior, um Criador que move o universo, mas em todo esse plano soberano eu tenho a minha liberdade. E isso também foi muito legal porque eu fiquei refletindo sobre isso, sobre quantas vezes eu quis, sobre esse lance da liberdade, né? Quantas vezes eu, por ver que existiam dificuldades demais, eu desisti das coisas, ou quantas vezes eu ignorei os limites e acabei me frustrando. Então eu comecei a pensar sobre isso. Essa palavra limites, né, e liberdade. Como isso é essencial se a gente entender. Porque eu lembro da minha adolescência. Na minha adolescência eu queria desfrutar tudo, eu queria aprender sobre tudo, eu queria sentir todas as coisas. Mas acabou que eu acabei, é engraçado, né? Mas acabou que eu comecei a entrar em caminhos que não era pra mim ter entrado. Comecei a magoar pessoas e a me magoar. Então esse senso de eu sou jovem, eu sou livre, eu quero fazer o que eu quiser. Cara, você pode fazer o que você quiser, mas depois você vai colher também o que você não queria. E quando a colheita vem, colheita às vezes em dor física, ou às vezes em sentimento, ou como eu falei, de você magoar alguém que você gosta. Então essa ideia dos limites, ela tem que ser vivida e de certa forma dissertada, conversada com uma sensibilidade enorme. E do outro lado também, da liberdade. Quando você começa a crescer, já na fase adulta, já casado, a gente tende o risco de pegar o jovem que queria fazer tudo, de repente é o adulto que virou monótono, que virou apático, que tá ali naquela vida cinza. Então, e quando eu casei com a minha esposa, a gente sempre conversava assim, a gente é casado, a gente tem a nossa casa, a gente tem as contas para pagar, tem a nossa vida, tem responsabilidades. Mas, não vamos deixar de viver as coisas. Não vamos deixar com que esses limites maravilhosos. A vida adulta, ela tem limites, tem novos limites que a vida do adolescente não tem, mas se você vê de uma ótica boa, são limites maravilhosos que te preservam. Mas ela também tem uma liberdade nova. Então desde que a gente casou, a gente tenta sempre ter conversas incríveis com os nossos amigos, a gente sempre tenta desenvolver diálogos ou vivências. E isso é muito incrível. E pra fechar tudo isso, assim, eu quero falar uma frase assim que me marcou demais nessa conversa toda, que é a inteligência artificial que queria viver e o ser humano que vivia como máquina. Então essa frase, ela deu sentido a esse texto todo, que se chama a percepção do agora. Eu queria falar para você agora diretamente. Queria que você pensasse a respeito, que você levasse essa conversa para os teus amigos. Cara, será que você não vive como uma máquina? Será que eu não vivo como um robô? Será que as coisas que a gente diz acreditar, diz crer, diz que tem tanta convicção, talvez são coisas que a gente nem provou? Será que quando a gente olha para as nossas esposas, ou para sua namorada, ou para os seus familiares, e quando você fala assim, eu conheço a pessoa que está do meu lado, será que você conhece mesmo? Eu creio que esse texto, ele traz um pensamento de profundidade, ou um pensamento de algo muito, muito raso. Então a minha ideia de gerar em você que está me assistindo é a mesma coisa que eu creio que esse papo gerou em mim. Cara, eu preciso me aprofundar nas coisas. Eu preciso entender. Eu tô tomando um café com a minha esposa. Eu preciso pensar, será que eu tô aqui agora? Muitas vezes eu não tô. Muitas vezes a minha mente tá no que eu fiz ontem, ou tá planejando algo pra tarde, ou um plano que eu tenho, ou eu tenho que encontrar alguém, eu tenho que resolver alguma coisa. Então, depois dessa linha de pensamento, eu comecei a refletir nisso. Eu quero viver o agora de forma inteira. Eu quero saber se a minha mente está aqui mesmo. E eu comecei a sentir assim que em muitas áreas da minha vida eu estava sendo um raso. Muitas áreas da minha vida eu não estava vivendo 100% naquele lugar. Eu estava ali, mas com a mente em outro lugar. Ou estava ali com o coração lá atrás. Então eu quero trazer isso aqui, assim para esse vídeo. Para você refletir, será que as pessoas que estão ao meu redor, será que eu conheço elas mesmo? Será que eu entendo de todas as coisas que eu falo? Será que realmente eu sou esse
sábio, esse cara ou essa menina tão incrível quanto eu penso? Talvez não. Então eu acredito muito, assim, muito que quando você senta numa mesa com alguém ou sozinho e você começa a refletir quem você é, como você pensa, meu, isso é muito incrível. Talvez você dê de cara com coisas que você tá ignorando e precisa encarar. Ou talvez você se descubra coisas incríveis sobre você que vai fazer você querer viver muito mais. Então eu acredito nisso, assim. Até hoje em dia, assim, quando eu sento pra conversar com alguns dos meus amigos, cara, eu quero vivenciar aquele momento por inteiro. Eu quero olhar nos olhos da pessoa, eu quero entrar no assunto que a pessoa vai me trazer. E eu acredito, assim, que quanto mais a gente vai se aprofundando, tanto em ações, mas também nessa intenção, cara, eu tô vivendo isso aqui. Eu tô vivendo agora. Cara, deixa o que vai rolar depois, esquece o que rolou ontem, eu tô vivendo agora. Eu acho que se a gente pensar dessa forma, a gente consegue desfrutar muito mais. E aí não viver como uma máquina. Não viver como uma pessoa que, meu, tem acesso a tantas coisas, tem acesso a tantas pessoas, mas acaba ficando recluso no seu próprio mundo, acaba acreditando ter uma sabedoria que às vezes não tem, então começa a perder muita coisa que está acontecendo. Então meu convite para você é, cara, senta numa mesa com você mesmo e começa a pensar, a ponderar, criticar algumas coisas da sua mente, do seu coração. Começa a pegar os amigos, ou seu cônjuge, ou sua namorada, ou namorado, ou familiar, e começa a ver assim, meu, são momentos tão incríveis. E algo assim que me veio até na cabeça agora, a pior coisa que tem é tipo assim, ó, é você tá vivendo agora, digamos aqui, eu tô hoje, eu vivo alguma situação, e eu lembro que há 2 anos atrás alguém me deu esse conselho. Sabe quando te dá aquela epifania assim, que dá um insight assim, meu, tal pessoa me ensinou sobre isso aqui, agora eu tô entendendo. Depois que eu fiz esse texto, toda vez que acontece isso eu falo, meu, se eu tô entendendo agora o que a pessoa falou, na época eu não entendi. E talvez a pessoa nem sabe que eu não entendi. Então, imagina quantas conversas que você saiu sem entender, que você saiu sem aprender o que a pessoa tinha pra te falar, ou com você mesmo. Quantas vezes você gastou tempo com as pessoas e as pessoas ficaram assim, ó, que legal, massa. E às vezes a pessoa nem entendeu nada. Então eu faço um apelo, assim, quero trazer essa realidade. Vamos conversar de forma profunda, vamos sentir de forma profunda, vamos gastar tempo pensando nas coisas. Cara, é muito incrível quando você entra numa conversa e tá todo mundo inteiro naquela conversa. Você consegue perceber assim o quanto a gente aprende, o quanto a gente ensina, o quanto a gente pensa, meu, é muito incrível, e o quanto é satisfatório tudo isso. Então é isso. 23 minutos sobre a percepção do agora, que ao meu ver é um tema muito simples, mas é algo assim que se você começar a puxar, meu Deus, vira uma teia de aranha gigantesca para te envolver. E é isso. Espero que você, ouvindo o que eu tô falando, que você gere alguma mudança, converse com seus amigos, troque ideia com as pessoas que você convive e, por favor, não viva como uma máquina. Não seja um androide que responde sim, não, que responde vou, não vou, gosto, não gosto. Cara, começa a ponderar sobre as coisas. O nome desse não é um podcast, é uma roda de conversa na real, mas o nome é Paradoxo, ele traz muito isso. Paradoxo é uma verdade que parece não ser, mas quando você se aprofunda e vai descobrir, aquilo ali vem à tona. Então, paradoxo é quando você encontra um dilema, quando você encontra assim, meu, isso aqui não sei se é certo, não sei se é errado, eu vou um pouco mais para descobrir. Então eu quero trazer conversas, eu quero trazer coisas que acontecem na minha vida e ao meu entorno, e nos meus amigos também. Eu quero trazer pra gente pensar junto, conversar, ponderar. Eu não sei se esses vídeos, eu não sei se eu vou fazer mais vídeos, se eu tô fazendo só esse, isso aqui é só um teste na real. Mas eu quero meio que, além de escrever os textos, eu quero trazer em formato de vídeo pra estar trocando ideia. Futuramente o meu desejo seria ter uma sala fechada com 10, 20 pessoas e a gente começar a conversar sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte, sobre crença, sobre Deus, sobre tudo, tudo. Tudo que for lógico, respeitando uma pureza e também levando a gente para algum lugar novo. E é isso, a percepção do agora. Espero que você tenha entendido alguma coisa, ou também espero que esse assunto ele tenha mexido com o teu coração, tenha meio que atiçado ali o fogo do seu coração. E é isso, Deus abençoe.
Se você assistir até o final, comenta lá embaixo, lá, eu vi até o final, vi. Eu vi até o final, eu tava ali no agora com você. Deus abençoe, é nóis. Beijão. E só pra vocês verem o cenário, ó. Esse aqui é o quartinho. Quartinho da bagunça, barra quartinho de oração, barra quartinho das artes. Esse aqui é o meu microfone. Ali onde eu gravo. Essa aqui é a luzinha que eu ganhei. E aqui é os livrinhos. E aqui é a sagrada, né? Tem que ter. É isso. Deus abençoe. Vem comigo.